Divaldo, você nos disse, na conferência de 2020, em entrevista, que existe um espírito responsável pela FEP, que não conhecemos. Seria possível sabermos de quem se trata? Quando houve a transferência da árvore do Evangelho da França para o Brasil, as entidades que, em nome de Jesus, com ele administram a terra, desenharam o programa do futuro. E, naturalmente, cada país, cada cidade, vamos nos deter no Brasil, com aquela remessa de espíritos franceses que vieram para o Brasil, a fim de o Brasil poder ter direito de receber a árvore do Evangelho, São Luís pediu a Ismael para receber esses franceses, porque estavam perturbando o progresso da França. Eram os antigos católicos do século XVI, do tempo da noite de São Bartolomeu, com muitos ódios, que renasceram na Revolução, que é um karma consequente da noite de São Bartolomeu, e então eles estavam agora com os ódios da Revolução de 1789. Então eles iam dificultar a divulgação do Evangelho, porque os francos, que dão origem aos franceses, e os nativos, digamos que os francos sejam pessoas de período remoto, gregos principalmente, muitos atenienses que vieram para a França como francos, mas aqueles descendentes dos druidas em que nasce Kardec são os primitivos habitantes que vieram de outra dimensão, logo nos períodos primeiros, aqui para a Terra. E esses benfeitores tiveram grandes reuniões, mais ou menos desenhando os acontecimentos do futuro na pátria do Evangelho. E quando mais tarde o Espiritismo estender as suas mãos, seus braços afetuosos sobre a comunidade brasileira, várias entidades venerandas foram convocadas a serem os responsáveis pela obra. E a Federação Espírita do Paraná foi entregue a Santo Agostinho, que estabeleceu como normas, desde o início, o estudo, a preservação do pensamento original de Allan Kardec, a divulgação cuidadosa, uma divulgação baseada no sacrifício, na bondade. E por isso mesmo, espíritos ligados a Santo Agostinho reencarnaram-se para poder ajudar econômica, socialmente a Federação, antes da sua crise no fim do século passado. Dessa forma, até onde eu posso captar, e me foi informado nas vezes que realizamos atividades específicas com o conselho diretor e palestras, sexta, sábado e domingo, dos quais resultaram alguns livros que a FEP publicou. Os espíritos diziam que na cúpula dos espíritos do século passado e deste, que serviram a Federação Espírita do Paraná, Santo Agostinho era o mentor.